Fala galera, sejam bem-vindos para mais essa aula aí do curso especial de Fuzileiro Naval Matemática para aprovação, tá? Vamos dar continuidade agora no nosso desenvolvimento, agora na aula de número 15, depois de trigonometria, né? Vamos avançar agora em polígonos regulares, tá? Primeiro, o que são polígonos regulares? Você tem aqui, ó, os polígonos são figuras geométricas em que todos os lados são iguais, tá? Por isso regulares. Qual a nomenclatura que você tem que memorizar? Então, falando da nomenclatura, que pode ser importante, você tem aí, obviamente, o quadrado, 4 lados iguais, tá bom? Nós temos o pentágono, 5 lados iguais, o hexágono, 6 lados iguais, octógono, vou colocar só os que caem, tá bom? Octógono, 8 lados iguais. Eneágono, 9. Decágono, 10 lados iguais. Dodecágono, 12 lados iguais. Pentadecágono, 15 lados iguais. E, por fim, mas não menos importante, icoságono. E o coságono tem 20 lados iguais. É importante você saber o nome, porque isso vai influenciar na fórmula de cada um deles, tá? Então, depois que você sabe o nome dos polígonos que podem cair, a gente tem que partir para o formulário. Então, vamos lá. O que eu posso perguntar nessa nossa primeira aula de polígonos regulares? Assim como a trigonometria foi dividida em duas partes iniciais, polígonos regulares também vai pegar a aula 15 e a aula 16, tá? Ângulo interno de um polígono regular. A gente vai chamar de AI. Para você calcular, a fórmula é 180, que multiplica n menos 2 sobre n. Tá legal? Então, o ângulo interno é 180, que multiplica n menos 2 sobre n. E o n é o valor do lado que o seu polígono tem, quantos lados ele possui. Por isso que o nome aqui foi importante, tá? Agora, se eu pedisse o ângulo externo, o formulário está aumentando, hein? É 360 dividido por n. Bom, se eu falo da soma dos ângulos internos, aí, ó, é S de AI. É 180 que multiplica n menos 2. Deixa eu colocar o n igual de tudo, senão vai parecer que é outra coisa, né? 360 por n, 180 que multiplica n menos 2. Mas, Anderson, peraí, não é igual que você acabou de escrever agora há pouco no ângulo interno? Parece. A soma dos ângulos internos é a fórmula do ângulo interno sem a divisão do n, tá? Soma dos ângulos externos, é o SAI. Todo e qualquer polígono tem para soma dos ângulos externos o valor fixo de 360 graus, tá bom? Diagonais que passam pelo centro, vamos chamar de DC. A quantidade de diagonais que passam pelo centro é n divididos por 2. Só que eu vou botar aqui uma OBS, ó. Apenas para polígonos pares. Mas como assim? O que significa isso? Quer dizer que se o meu polígono for ímpar, por exemplo, o pentágono é um polígono ímpar. Então, se ele é ímpar, não tem diagonal pelo centro, é zero. Então, só vai ter diagonal passando pelo centro, então só vai usar essa fórmula aqui se o polígono for par, bom? Diagonais de cada vértice, vamos chamar de DV, é n menos 3.
É a diagonal que sai de cada vérticezinha de um polígono. Anderson, como assim? Vou te dar um exemplo. Ó. Vou desenhar aqui um pentágono, ó, um polígono de 5 lados. Se eu pegar, por exemplo, esse vértice aqui, vértice é o biquinho, tá? Eu consigo traçar ó, essa diagonal e essa diagonal aqui. Então, quer dizer que de um vértice do pentágono saem duas diagonais. Isso é DV, tá? Diagonal de cada vértice. E, por último, total de diagonais. Vamos chamar de desão. O total de diagonais é N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Beleza? Então, aqui não tem jeito, é formulário na parede, olhar toda hora para decorar e saber as fórmulas de pós-salteado, tá bom? Infelizmente, não saber fórmula, assim como em trigonometria, vai impedir que você consiga resolver alguma questão, tá? Vamos ver exemplos aqui agora. Ó. Se um polígono tem ângulo interno, falou do ângulo interno. Então, eu já vou direto, ó, já vou para o formulário. Ângulo interno, 180, que multiplica n menos 2 sobre n. Ó, a fórmula eu já vou colocar aqui para ficar bonito. Ele me deu um ângulo interno. Ó. O ângulo interno eu sei que é 120, ó, já sei o valor. Ele pergunta, determine o total de diagonais. E ele falou do diagonal total também. Aí vamos colocar aqui, ó. Diagonal total, que é o desão, é n que multiplica n menos 3 sobre 2. Tá vendo? Formulazinha, ó. Tem que estar na mente bonito. Só que vai levar um tempo até você acostumar, tá? Se for preciso, assistir essa aula uma, duas vezes, mas formulário tem que ser na parede. Se você ficar nessa de abrir caderno para estudar, eu te garanto que você vai levar muito tempo e não tem necessidade, tá bom? Então aqui, ó, vamos para a conta agora. Não tem jeito, ó. Então, o ângulo interno eu tenho. Por que eu vou começar pela do ângulo interno? Porque para achar a diagonal, eu preciso do número de lados. Então, ele primeiro me deu essa informação inicial aqui, para eu poder calcular o número de lados. Como antes? Por proporção. Ó. Vou botar aqui sobre 1 e vou cruzar. Vai ficar 180, que multiplica n menos 2, igual aqui, ó, 120n. Aqui você faz a distributiva. Então, 180 vezes n, 180n, menos 180 vezes 2, 360, é igual a 120n. Caímos numa equação do primeiro grau, né? Então, o 180n permanece aqui, o 120 vem para cá diminuindo, e o 360 vai para lá positivo somando. Então, 180 menos 120, 60n é igual a 360. Como o 60 está multiplicando, ele vai dividindo. Olha que top. E aí, efetuando a divisão, você descobre que você está num polígono de 6 lados, tá? Se ele perguntasse o nome, você teria que saber de cabeça que ele é o hexágono. Só que ele não pediu o número de lados, ele pediu diagonal. Então, eu achei o número de lados para poder agora calcular o que ele me solicitou. E aí, no lugar do n, ó, aqui e aqui, eu vou colocar o número de lados. Então, 6 que multiplica 6 menos 3 dividido por 2. Eu botei uma questão grandinha logo, para tu ver que só vai ser difícil se você não souber a fórmula, tá? Então, fica ó, 6 vezes 3 sobre 2. 6 dividido por 2 é 3. E aí, 3 vezes 3, pronto. Ó, o seu polígono tem 9 diagonais. E acabou por aí, tá? Vamos mais um exemplo. Ó. Tudo inédito por enquanto. Determine o ângulo externo. Acabou. Falou de ângulo externo, vou colocar logo a fórmula aqui, já que eu estou em polígono. Ângulo externo é 360 dividido por n. Que eu já começo olhando para as fórmulas que eu vou ter que passar, né? De um polígono que possui 7 diagonais saindo de cada vértice. Falou do DV, ó, diagonal de vértice. É n menos 3. Aí, acabou. De novo, uma questão que me obriga a usar duas fórmulas. Só que nesse caso ele me deu primeiro a diagonal. A diagonal de cada vértice, 7. Então, 7 é igual a n menos 3. Se o 3 está subtraindo, vai para lá somando. Então, o meu número de lados é 10. Quer dizer que eu estou no decágono. E aí, sabendo que o n é 10, ó,
eu venho aqui para achar o ângulo externo. O ângulo externo é 360 divididos por 10, 360 por 10, a gente vai achar que o ângulo externo do decágono equivale a 36 graus. Mais uma vez, te provando que é só fórmula. Mas é só fórmula se você sabe a fórmula toda, tá? Exemplo 3, mais uma inédita. Vamos ver o que eu pedi, ó. Se um polígono regular tem soma de ângulo interno, acabou, nem continua lendo, já escreve logo, ó. Soma de ângulo interno, 180, que multiplica n menos 2, ó, já foi. Determine o total de diagonais. De novo, eu pedi Dzão, ó. Dzão é n menos 3 sobre 2. Normalmente, essas questões de polígono sempre tem duas partes mesmo, tá? Então, ó, eu te dei a soma dos ângulos, que é 1.200. Vai ser igual a 180, que multiplica n menos 2. De novo, vai fazer aqui a distributiva, vai quedar uma equação do primeiro grau. Ó. Então, 1.200 é igual a 180n menos 360. Então, o 360 está diminuindo, vai para lá somando, tá? Vai ficar que 180n é 1.200 menos 360. Então, 180n vai ser igual... Aí, ó, antes eu não sei de cabeça, não tem nenhum problema. Vai lá no cantinho e faz. Não erra a questão, porque não sabe fazer conta de cabeça. É besteira. Valeu? Ó, pronto. 840, sem mistério. 840. E aí, o 180 está multiplicando, vai dividindo. Ó. Então, n é 840 dividido por 180. Tá legal? Show? Aí você vai fazer o quê? Simplificar, né? Não tem jeito. Então, aqui, ó, você vai tentar o máximo que você puder. E aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Aqui a gente acaba cometendo um equívoco aqui que você tem que tomar cuidado para não acontecer, ó, tá vendo? 360 está subtraindo, eu falei somando e escrevi subtraindo, ó. Se ligou? Então você tem que tomar cuidado, porque se você começa, apesar que polígono ia acontecer uma coisa interessante, ó. Tem matéria que é fácil por causa disso. Mesmo que você erre uma soma, uma subtração, muitas vezes, na hora da divisão você vai perceber. Por quê? Não existe 5,3 lados, 6,5 lados, 10,1. O número de lados é inteiro. Então, quando você dividisse aqui e percebesse que a divisão não dá exata, você tem duas opções. Ou você errou alguma coisa no meio do caminho, aí você volta, dá uma olhada rápida, ou a questão está anulada, que no fuzileiro acontece muito. Aqui não, aqui é que em vez de somar, a gente subtraiu, tá? Aí você de boa vem aqui e conserta. Ó. Por que você tem que estar atento a isso? Porque isso acontece naturalmente, tá? Principalmente quando você for sabendo cada vez mais. Quanto mais você sabe, por incrível que pareça, maior é a chance de erro. Então você ó, simplifica aqui, 0 por 0. Antes, mas por quê? Porque a sua mente ela vai pensando mais rápido. Então essas continhas de bestinha, você dá mole. Então ou você aumenta a sua atenção, ou verifica sempre no final, tá? E aqui simplifica, ó. 156 por 2, 78 por 9 aqui, ó. Para ficar bacana mais uma vez, tá? Só que, ó, 78 por 9 dá exato direitinho, ó. Que aqui vai por 3. Ó, então aqui vai ser 26 por 3. Só que agora não dá bacana. Olha que besteira. E aí, ó, eu botei de propósito, claro, esse valor. Por quê? Primeiro, para você tomar cuidado com a conta se você por acaso errar. E segundo, para você ter certeza do que você faz. Por quê? Para quem não fazer fuzileiro, você já percebeu aqui, todas essas aulas que a gente já fez, que o número de questões que anulam é grande no fuzileiro, principalmente em matemática, tá? 2, 3, 4, 5 questões às vezes são anuladas. Então você tem que ter muita segurança da certeza que você tem de conhecimento. Então, ó, corrigiu o errinho que teve, de boa, prosseguiu. E ainda assim dá BO aqui, ó. 26 por 3 não dá exato. E agora? E agora nada. Se você sabe que deveria dar exato e não dá, você para e saberia que a questão está anulada. Marcaria alguma coisa, por quê? Lembra o seguinte, hein? Mesmo que você tenha certeza que está anulada, você precisa marcar alguma alternativa, porque senão você não ganha o ponto, tá? Como aqui não deu exato, nem dá para jogar na fórmula.
Se desse exato, a gente jogaria na fórmula de diagonais aqui. Bom, só coloquei esse exemplo aí, mesmo estando quebrado, só para você ficar atento, lembrando que a prova do fuzileiro é um concurso que costuma anular questões, tá? Agora vamos para a questão original da prova aí, ó. Determine quantos lados, então ele quer saber o N, ó, quantos lados, tem um polígono regular cujo ângulo interno, beleza, ângulo interno, formulário, 180, N menos 2 sobre N, ó, formulário em dia, você não tem problema, ó. Mede 108, tá bom, então ele me deu o ângulo interno, 108, é igual a 180, N menos 2 sobre N. Vamos fazer por proporção, ó. Aqui vezes 1 não muda nada, né? Então, 180 vezes N menos 2 é igual a 108 vezes N. Espera que eu comi um zerinho. 108N. Então, aqui você faz a distributiva, ó. Fica 180N menos 360 é igual a 108N. E aí, o 108 vem para cá, 360 troca de lado, 180N menos 108N é igual a 360, 72N é 360, logo N é 360 por 72, você acharia isso aqui equivalendo a 5. Então, você está com o pentágono aí como resposta da sua questão. Legal? Show de bola? Então, não tem muito mistério. Desde que você tenha o formulário todo decorado. Eu sei que a cada aula aumenta o formulário. Por isso que, de novo, é tão importante você coloca na sua parede, plastifica, bota no box do banheiro, transforme horas inúteis do seu dia, né, horas usuais, em produtividade 100%, tá? Então, polígono regular, esse é o nosso primeiro contato, não tem mistério, as questões são até muito fáceis, e por isso obriga você a acertar. Legal? Um grande abraço, até a próxima aula. Aqui você conquista, aqui você vai longe.